Olá, boa noite. Samara, Cadu, Vitor. Oi, Bárbara. Boa noite, Ismael. Estamos chegando aí para assistir nossa live, onde nós vamos conversar com o presidente do Natalprev, Dr. Tiago Marreiros. Já estamos chamando ele aqui. Cenzone, doutor Cenzone está aí também, Clemente. Vamos lá. Iris, oi Iris, saudade de você. Zitinho. Olha só, antes de Tiago entrar aí para falar conosco, dizer da alegria que nós tivemos hoje em receber a matéria do Poder Executivo que versa sobre a gratificação para todos os profissionais da saúde de Natal que estão na linha de frente do Covid. Um pleito que nós vínhamos há muito tempo discutindo com o secretário George, eu junto com o Sindas, na pessoa do seu presidente Cosmo, e tivemos essa alegria. Os valores, eles serão de acordo com o que é recebido por cada servidor. Não vem um valor dentro daquilo que nós tínhamos pedido a princípio, mas pelo menos os valores serão para todas as categorias, não é? Então é melhor que nós tenhamos um valor reduzido para todos do que ter apenas um grupo recebendo. Então nós estamos bastante felizes com isso. E amanhã a matéria vai ser lida e o presidente da Câmara certamente vai decidir se ela já vai para votação ou se nós votaremos na próxima terça. Mas o importante é que a matéria chegou, a gratificação ela vem já para ser colocada na folha de maio, não é? Então é importante que nós tenhamos essa celeridade. Se votarmos amanhã ou na próxima terça, o lapso temporal permitirá claramente que o governo insira esses valores nos contra-cheques dos servidores. É mais uma luta, né, vencida, e eu gostaria de parabenizar os sindicatos, né, por estarem sempre aí na linha de frente, em defesa do servidor, e em especial, claro, não posso deixar de citar o Sindas, porque é um sindicato que eu trabalho muito perto, né, e vinha conosco aí fazendo esse pleito, sem, claro, deixar de reconhecer o trabalho que o Cincinnati também faz, o sindicato dos enfermeiros, dos dentistas, o sindicato dos médicos, né, de todas as profissões que são e estão aí na linha de frente do Covid, tá? A todos vocês ficam só os nossos agradecimentos e o desejo enorme que Deus abençoe todos, né, e se Deus quiser, vocês vão nos ajudar a passarmos por esse momento tão difícil. Olha, Catales, Newton, Alcilene, Luana, Natália. Dá um abraço aqui pro pessoal de Monte Alegre, da minha terra, pessoal de Natal, Mossoró, pessoal de São José do Pibu, aqui também, assistindo a nossa live. E aí a gente está esperando aqui o presidente da Natalprev entrar para conversar conosco. Keliane. Oi, Luana. Oi, doutor Alexandre, tudo bom? Como é que o senhor tá? Tiago Marreiros já tá aqui, viu, Valéria? Vamos chamar aqui o nosso presidente. Já tá aqui assinando para nós. Aí, ó, doutor. Aí, Pedro Henrique, meu filho, um beijão para você, um beijão para Davi, para Juliana, viu? Olá, vereadora, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer enorme. Eu gostaria inicialmente de agradecer Todo ao meu. senhor por atender o nosso convite. Eu sei que não é fácil, né? Esses últimos dias aí o senhor vem de manhã à noite em reuniões, sempre aí tendo que estar discorrendo acerca desse tema, e hoje, um dia atordoado, ainda ter desprendido esse tempo para conversar aqui conosco. Então, eu gostaria imensamente de lhe agradecer. Não, claro. Tá?
E aqui é rapidinho. Informação é essencial. Informação é essencial. Estou sempre à disposição, vereadora. A senhora sabe disso. Gostaria de lhe apresentar. Doutor Tiago Marreiros é o presidente do Natalprev, não é? É advogado, militante na área previdenciária, na área civil, área tributária também, ele é muito bom em direito tributário. Um jovem, né, que vem aí prestando seu serviço a Natal e que muito nos honra e nos deixa felizes, né, por estarmos aí nessa discussão com uma pessoa que realmente tem preparo para defender essa pasta. E agora, Tiago, eu passo a bola a você, não é? Aqui, De Jones está entrando, o vereador Cleber Fernandes também está conosco, não é? Olha, o pessoal da Natalprev aqui está entrando, viu, Tiago, aqui para conversar conosco. O Cíntia também está presente. Que bom. E aí, eu gostaria que você começasse aí a discorrer acerca desse tema. Nós recebemos esse projeto na Câmara e o presidente, na última terça-feira, não, hoje é quanto? Hoje é terça, na última quinta, né? Hoje é quarta. Eu estou sem noção de tempo, viu? É porque trabalhando direto, mesmo nessa questão da pandemia. Justo. Na última quinta, o presidente convocou o senhor e foram aí momentos muito importantes, onde foi disponibilizada pelos vereadores a oportunidade de lhe questionar já no primeiro momento, né? E a gente já fica aqui o agradecimento à mesa diretora da Câmara de Natal, na pessoa do seu presidente Paulinho Freire. E agora é com o senhor, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um preâmbulo acerca da chegada deste projeto e já partisse para nos explicar. A posteriori, eu vou entrar, claro, com as perguntas do nosso mandato e as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Claro, vamos lá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, vereadora. É mais um canal que a gente tem para trazer luz à matéria, prestar os esclarecimentos devidos, retirar dúvidas, e sei que é uma conversa de suma importância para alcançar o objetivo maior, que é o futuro e a melhor saúde da Previdência do município. Então, o projeto de lei 04/2020, ele trata basicamente de adequação da lei previdenciária municipal às novas normas constitucionais, né, vindas ao ordenamento jurídico a partir da emenda constitucional 103 de 2019, que foi promulgada pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado. A emenda, como todos sabem, gerou muita demanda, muita discussão, e ela trouxe inúmeras alterações. Entretanto, até por uma questão de orientação do prefeito Álvaro Dias a toda a sua equipe técnica, a proposta de reforma da Previdência no âmbito do município traz como mudança apenas aquilo que restou imposto aos demais entes subnacionais, no caso estados, Distrito Federal e municípios, somente aquilo que foi obrigatório e de cumprimento imediato. Então, a proposta da reforma da Previdência, ela aborda basicamente dois temas centrais, que são a revisão das alíquotas de contribuição, que eu acredito que seja o tema de maior polêmica, o tema de maior discussão, e a exclusão do rol de benefícios previdenciários custeado pelo Natalprev, de tudo aquilo que não for aposentadoria e pensão. Então, hoje, na Lei Previdenciária do Município, na 063 de 2005, há a previsão do custeio por parte do ente previdenciário, por parte do Natalprev, de outros benefícios além de aposentadoria e pensão, como auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão. Esses benefícios serão excluídos do rol de benefícios previdenciários da Lei Previdenciária daqui de Natal, mas não deixarão de ser direito dos servidores. Eles permanecerão como direito dos servidores. Entretanto, passarão a ser custeados diretamente pela SEMAD, no caso, pela administração, pela própria prefeitura. E aí eu já aproveito, vereadora, para esclarecer um ponto que foi destacado na audiência ontem perante a Câmara dos Vereadores e na última live que a senhora trouxe ao seu canal com relação à reforma da Previdência, com a nobre presidente lá do Cincinnati, a Soraya Godeiro, em que houve a manifestação no sentido de preocupação quanto à capacidade, à possibilidade
da SEMAD assumir o ônus financeiro desses encargos. Na verdade, isso já existe, isso já ocorre. A reforma está trazendo, em verdade, uma mera regularização da situação de fato, porque a SEMAD já responde pelo custeio desses benefícios. Tá? E já partindo agora para o ponto que eu repito, que eu acredito ser mais polêmico, o que nós temos a discutir, eu acho que debate ontem, é a questão das alíquotas. Porque no entendimento da equipe técnica do Natalprev e da prefeitura, que trabalhou no sentido de produzir o texto da reforma, existe uma linha de discussão muito pequena, uma margem de manobra muito pequena para a norma constitucional, nos deixando impedidos de adotar o que muitos questionaram ou pontuaram que seria possível, que seria o regime de escalonamento, de alíquotas progressivas. Mas, infelizmente, o regime previdenciário do município, hoje, ele padece de um déficit atuarial estrutural, histórico. E, em virtude desse déficit, a gente fica tolhido da possibilidade de adotar outra medida que não a adoção da alíquota uniforme, da majoração da alíquota uniforme. Acredito que, assim, num apanhado geral, num primeiro momento, as questões a serem tratadas seriam essas. Doutor Tiago, eu gostaria que você fizesse para a gente, desse uma explanação acerca dos dois fundos. Como é o FUNFIPRE, como é o FUNCAPRE, quantos servidores tem num fundo, quantos servidores tem no outro. Faça, por favor, essa explicação para a gente. Porque muitas pessoas não entendem ainda Perfeito. Isso. É importante que a gente esteja reiteradas vezes falando. O regime próprio de previdência do município, ele é organizado sob a forma da segregação de massas. Então, nós temos hoje dois planos funcionando no mesmo regime. Nós temos o chamado plano financeiro, que é organizado e é vinculado ao FUNFIPRE, que é o Fundo Financeiro de Previdência, que são os servidores mais antigos do município. Esses servidores, eles ingressaram no município até 30 de junho de 2002. Esse fundo gira em torno de 17 milhões de reais por mês. Mais ou menos isso. E, em virtude da forma como se dá a organização do regime, a tendência é que esse comprometimento financeiro do município aumente cada vez mais, dado que nós... Alô? Só no Tiago estão dizendo me ouvindo, aqui que está sem som. Vamos ver se a gente faz essa correção. Os nossos Eu estou ouvindo perfeitamente a senhora. Voltou. Pode continuar, desculpe. Perfeito. Então, vamos lá. Devido à forma como se dá, o fundo financeiro, ele termina aposentando, claro, como são servidores mais antigos, muito mais gente. Então, o comprometimento financeiro desse fundo só tende a aumentar, porque, em virtude da faixa salarial do município, da faixa média salarial do município, nós temos todos que estão na atividade dentro do rol de contribuintes. À medida que esses servidores vão se aposentando e como a grande massa deles recebe menos do que
o limite do regime geral de previdência social, aquele teto de R$ 6.101, eles terminam, após aposentar, entrando na faixa de inatividade e deixam de contribuir. Então, a tendência é que esse comprometimento aumente cada vez mais, sobretudo por causa da quantidade de aposentações que tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos. Passando já para o plano. Censou novamente, Valéria. O seu som está falhando, doutor. Doutor Tiago? Travou, doutor Tiago. Doutor Tiago, a sua internet está travando. Travou, doutor Tiago. Doutor Tiago, a sua internet está travando. Vamos aguardar, daqui a pouquinho ele retorna. Doutor Tiago? A sua internet. Acho que ele saiu aqui, mas ele volta já. Ele vinha explicando aí a questão do FUNFIPRE, dizendo que hoje o FUNFIPRE tem mais ou menos 5.400 servidores inativos e cerca de 4.700 servidores na ativa. Então, claro que a quantidade de pessoas que estão na ativa, sendo superior às que estão na inatividade, há sim um déficit mensal, onde a prefeitura precisa fazer hoje um aporte suplementar em torno de 17 milhões de reais mês. Isso faz com que a Prefeitura de Natal tenha que, todo ano, estar colocando dentro do Fundo Previdenciário mais de 200 milhões de reais. Né? E isso nos deixa... Saudar aqui a nossa vereadora Divaneide, seja bem-vinda. Isso nos deixa uma situação muito difícil, porque todo mês ter que colocar 17 milhões no fundo realmente é um valor extremamente complexo. E aqui travou e a gente está esperando ele voltar, não é? E adiantando aqui que nós vamos seguir perguntando acerca desses dados. Hoje o grande imbróglio que se tem com relação a essa temática porque, de fato, a grande maioria dos vereadores e também a população, ela quer saber o porquê da alíquota não ser progressiva. Porque nós temos servidores que ganham salário mínimo e esse servidor ele tem que recolher 14%, ao passo que os servidores que ganham acima desse valor, até mesmo acima de 3 salários mínimos, também tem a mesma alíquota. Voltou, doutor Tiago. Olá, vereadora. Perdão, a internet falhou aqui, desculpa. Eu recapitulei a fala com relação ao FUNFIPRE, então entra aí no FUNCAPRE. Perfeito. Então, o FUNCAPRE, ele vivencia uma realidade completamente inversa do FUNFIPRE. Dado que hoje nós temos aproximadamente 7.200 servidores ativos, contribuindo para o fundo, enquanto nós temos apenas 170 servidores inativos percebendo remuneração previdenciária. Então, por causa disso, como a arrecadação é muito maior do que a despesa, nós temos a capacidade de investir isso
multiplicar os recursos e garantir o futuro das aposentadorias e pensões de toda a geração atual dos servidores do município. E é esse recurso que hoje está lá no nosso patrimônio líquido, do Natalprev, algo aproximadamente da ordem de 500 milhões de reais hoje, e ele garante hoje um superávit atuarial da ordem de 116 milhões de reais para o Natalprev. O que é que isso significa? Que toda a geração atual de servidores, considerando a projeção atuarial de envelhecimento, de aposentação e pensionamento, até o último servidor ingresso no município, o município hoje detém uma capacidade atuarial e financeira de custear toda essa despesa previdenciária, tá? Então, essa é mais ou menos a forma de organização do regime previdenciário. Aí aqui eu já vou começar fazendo uma pergunta. Essa questão Perfeito. de vocês pegarem, você já adiantou, disse que que hoje já ocorre, que a SEMAD, ela faz o aporte com relação a essas demandas dos benefícios, não é? E que vocês estão regularizando. Mas eu pergunto, o FUNCAPRE com esse subtrato, com recurso lá aprovisionado, é justo a prefeitura ainda pegar e pagar esses benefícios dos servidores que estão dentro do FUNCAPRE, não é? Então, assim, a prefeitura não, já do FUNCAPRE pega não, e do faz FUNCAPRE não. Do FUNCAPRE não, vereador. O FUNCAPRE é 100% custeado pelo Natalprev. Apenas Não, a mas eu diferença dos servidores do estou FUNFIPRE falando que com são... relação à exclusão do rol de benefício. Mas Vocês é não obrigatório. Mas é obrigatório. Infelizmente, ou felizmente, até por uma questão de lógica jurídica, pegando o pensamento jurídico correto do que é previdência social, tirando aposentadoria e pensão, os demais benefícios eles são enquadrados no rol de benefícios vinculados à seguridade, à assistência social e não à previdência. E aí, talvez daí que venha o histórico tão nefasto da nossa previdência, de tamanho déficit, porque antigamente se confundia previdência com seguridade e terminava se custeando coisas com o recurso da previdência que não eram previdência. Por exemplo, eu trago exemplos aqui. No passado próximo, o Natalprev possuía carteira imobiliária, em que era agente financeiro beneficiador de financiamento imobiliário para servidor. O Natalprev possuía consultório odontológico gratuito para o servidor. O Natalprev possuía fornecimento de medicamento gratuito para o servidor. Nada disso está no rol do que é previdência social. E aí eu te digo, é irresponsabilidade do gestor, foi desvio de dinheiro? Não. É somente que antigamente se pensava previdência da forma errada. E aí, em virtude da própria legislação prever essa possibilidade, os gestores faziam, mas sem a percepção de que estavam cometendo um equívoco, vamos dizer assim. Mas na época não era ilegal, porque justamente isso era da Previdência e Assistência Social. Isso, exatamente. Se a senhora pegar lá nos dispositivos da Constituição que tratam da matéria, o artigo 95, o artigo 194, a senhora vai ver que se não fizer uma leitura correta, de uma percepção acurada daquilo que está descrito na Constituição, sim, conduz à possibilidade da interpretação equivocada. E hoje, nas últimas emendas, nas últimas não, né, mas na emenda 20 de 98, na emenda 41 de 2003, na 47 de 2005, paulatinamente vem se corrigindo esses equívocos. Tá? E agora, com a emenda 103, ficou determinado expressamente, de cumprimento obrigatório, a exclusão do rol de benefícios que não seja aposentadoria e pensão. Entendi claramente. Agora, outra coisa, qual é a alíquota hoje que os inativos pagam aí no Natalprev? A alíquota é a mesma. A alíquota é a mesma para todos os contribuintes, 11%. A diferença é que os inativos, eles gozam por força de uma previsão constitucional, constante no parágrafo 18 do artigo 40, de um direito de isenção. Então, aqueles aposentados e pensionistas que recebem remuneração previdenciária até o limite do regime geral da Previdência Social, no caso, até o R$ 6.101,26,
Aqueles que percebem até esse limite, eles são isentos da contribuição previdenciária. Somente acima disso é que passam a contribuir. E isso vai Agora, permanecer inalterado. Isso permanecerá tá. Mas inalterado. aí, entendi, mas aí me diga o porquê de vocês, já que os que percebem acima de 6.101, eles têm a aplicação da alíquota de 11, porque vocês não trouxeram no texto, ou até não fizeram um estudo, 11 para 14, porque não fizeram um estudo, nem que um exemplo, que ficasse 13, mas que os inativos também sofressem o acréscimo dessa alíquota, para não ficar só pesado nas costas do pessoal da ativa. Entendeu? Não, os inativos vão ser tributados também com 14 acima do teto do regime geral. Não haverá diferença. A alíquota será linear para todos os contribuintes segurados. Certo. Eles não certo. permanecerão recebendo 11, sendo tributados por 11, não. Serão tributados a 14% também. Tal qual ficou determinado na emenda constitucional. Perfeito. Me diga outra coisa, doutor Tiago. Vocês fizeram um estudo, pronto. Vocês chegaram a esse 14%. Qual foi o estudo que chegou? Vocês disseram, não, vamos decidir 14%. De onde veio esse 14%? Perfeito, vamos lá. Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, igual professor-aluno, para quem está em casa aí entender. Né? Entender. Não, tudo bem. Que não é uma coisa fácil, não, viu? Não, perfeito, vereadora. E repito, acredito até que quando a senhora me convocou para participar desse momento, eu até repostei o seu convite e disse, tem que trazer informação. Informação é a base da clareza, tem que trazer mesmo. Então, as perguntas são extremamente cabíveis e necessárias. Então, a elevação de 11 para 14, primeiro precisa se entender que essa emenda, essa reforma, ela não consegue, ela nem de perto é a ideal, ela nem de perto é a melhor, tá? Ela não consegue devolver à Previdência do município o equilíbrio que se espera dela. Infelizmente, não consegue. E para alcançar isso, seriam medidas muito mais severas, muito mais desagradáveis. Então, o critério utilizado pela equipe técnica do município foi, em verdade, o cumprimento estrito da norma constitucional estabelecida por força da emenda constitucional 103. Então, se a senhora pegar lá as mudanças trazidas pela emenda constitucional, vai constar no artigo 9º dessa emenda, parágrafo 4º, o estabelecimento expresso da regra que nós devemos adotar a alíquota mínima cobrada dos servidores da União, tá? E só poderemos adotar o regime de progressividade para o caso de termos, no âmbito do regime previdenciário, um superávit. No caso, lá o texto diz não superávit, mas diz não possui déficit, que não é o nosso caso. Até admiro a discussão e trago à luz aqui, trago à colação o debate inaugurado pelo vereador Maurício ontem na audiência. De fato, foi muito importante. É muito salutar esse debate. E a nossa interpretação ela vem não apenas do que a gente leu do texto da emenda constitucional, mas também daquilo que nos foi orientado por meio do órgão que é o responsável por organizar toda a Previdência no país, que é a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Nós temos notas técnicas editadas, portarias de cumprimento obrigatório, que nos conduziam a esse raciocínio. Então, se a senhora me pergunta, o objetivo da pergunta da senhora foi, vocês fizeram um estudo de cunho atuarial ou de cunho financeiro que demonstre que 14% reequilibra a previdência do município? Não. O nosso estudo demonstra claramente que ele não reequilibra. Essa elevação. E por que 14, Tiago? Porque é o mínimo obrigatório estabelecido na emenda constitucional. Se a gente for trabalhar... Essa 14 é a alíquota federal? Isso. Mas a alíquota federal não é progressiva? A alíquota federal ela é definida no caput do artigo 11 em 14% e pode ser aplicada sob a forma progressiva, que é o disposto lá no parágrafo 1º, tá? A progressividade,
desde que esteja demonstrada a capacidade do ente de adotar o regime progressivo. E como é que se demonstra a capacidade do ente de adotar o regime progressivo? Mediante a apresentação da inexistência do déficit atuarial, que é o que acontece hoje com o regime de previdência próprio, não o RGPS, o regime de previdência próprio da União. Tanto é que a União... Pois não. Não, termine seu raciocínio que eu vou fazer uma pergunta aqui, só para a gente... Tanto é que a União, ela trouxe regras muito mais severas para se obter a possibilidade dessa percepção do regime progressivo. Como, por exemplo, desde a emenda 47, a criação, nos idos de 2005, a criação do regime de previdência complementar. Isso desafoga o regime. A mudança abrupta nas regras de aposentação e pensionamento, a taxação de inativos, tudo isso vai passar a vigorar agora, de imediato. Tá? Mas aqui em Natal, se adotou a ideia de trazer a reforma menos agressiva possível, por mais que esteja se interpretando que é levar de 11 para 14, é muito mais agressivo para o servidor. Na verdade, a gente tentou adotar uma linha de raciocínio em que, se a gente fosse para o regime progressivo, teríamos que adotar muitas outras medidas, como, por exemplo, estabelecimento de alíquotas complementares, taxação de inativos que ganham a partir de um salário mínimo. Para isso, precisaríamos fazer todo o referendo do novo artigo 149 da Constituição, que nos obrigaria a ter o estabelecimento de medidas severas para reequilibrar imediatamente a questão do financeiro e do atuarial do regime previdenciário do município. E isso não seria possível com medidas não tão enérgicas. Então, o prefeito nos orientou e disse: equipe técnica, abordem o mínimo necessário e apenas aquilo que for de cumprimento obrigatório e imediato. E foi nessa linha de raciocínio que nós partimos. O grande problema é que nós temos aqui em Natal, pelo menos os dados que foi nos apresentado, que desse conjunto de servidores, até 80% dos que estão na ativa, eles recebem até 3 salários mínimos. Então, Tiago, o nosso servidor, ele não tem auxílio transporte, ele não tem auxílio alimentação. Então, ele dispõe, inclusive, um conjunto enorme que recebe R$ 725 como salário base. Então, você pegar essa pessoa que recebe esse salário base e aplicar a alíquota de 14, em detrimento daqueles que ganham 10, 12, 14, 16, 20, até 30 mil reais, de fato, quando você mesmo tem certeza absoluta que entende que não é uma coisa muito justa. Eu entendo também que essa reforma veio à luz dessa emenda, que seria algo que realmente a gente teria que discutir mais, não é? Para que essa conta ela fique equilibrada, porque, infelizmente, todas as vezes ela tora sempre no lombo de quem menos tem e quem mais precisa. Você veja muito bem que aqui em Natal, aliás, não só em Natal, em qualquer lugar do país, quando a gente percebe o aumento do transporte coletivo, e muitas vezes esse aumento é em centavos, mas quando chega no bolso do mês todinho, faz falta para o trabalhador. Imagine agora você sair de 11 para 14. Então, a gente tem que ter a paciência para poder explicar. E, claro, eu acho que dentro dessa construção de 2 meses, a gente vê até se tem a forma de fazer uma justa posição melhor. Agora, você me disse uma coisa aqui. Olha, essa matéria eu já lhe disse e que eu tenho muitas dúvidas, né, claro. Mas você me disse hoje aí que essa questão de não taxar até R$ 6.101, reais. 6.101 reais, ela é vedada pela lei. Ela é vedada. Isso. Ou existia uma brecha de taxar minimamente e dessa forma tirar um pouquinho do lombo da ativa? Só para eu entender. Vamos lá. A previsão do artigo 40, do parágrafo 18 do artigo 40, ela não é cláusula pétrea, tá? Sobretudo agora que ficou reconhecido como não cláusula pétrea da forma como veio estabelecida a possibilidade de mudança na nova emenda constitucional. Entretanto, taxar os inativos não significaria dizer que não adotaríamos o regime de alíquotas progressivas lineares, de alíquotas uniforme e linear. Tá? Se a senhora vir lá, todas as mudanças da emenda constitucional,
a senhora vai ver que, dentre as exigências para se adotar o regime de progressividade, estaria o dever de referendar o novo dispositivo do parágrafo 1º do artigo 149. O que é que diz esse parágrafo 1º do artigo 149? É justamente a flexibilização desse direito que eu acabei de informar para a senhora do parágrafo 18 do artigo 40. Mas ele traz, além disso, outras obrigações para o ente. Como, por exemplo, além da taxação dos inativos que ganham acima de um salário mínimo, que é bastante severo, sobretudo na fase da vida em que eles estão, traz também o dever de estabelecer alíquotas complementares, como eu te disse. Então, se, não, vamos adotar um regime de progressividade, vamos referendar o artigo 149, parágrafo 1º, e vamos adotar todas as medidas que o parágrafo 1º A, B e C trazem. Com certeza, se passássemos por um estudo atuarial para adotar essas medidas, não tenha dúvida, vereadora, teríamos a necessidade de implementar alíquotas suplementares, teríamos a necessidade de taxar os inativos, como outras reformas estão sendo aplicadas no patamar ali abaixo, pouco acima de um salário mínimo. Teríamos que adotar medidas austeras de revisão de aposentadorias e pensões no tocante à mudança de idade mínima, a mudança de tempo de contribuição, a redução de direitos de regimes especiais. E isso seria encarado como muito mais austero e severo do que a mera mudança da alíquota. Eu não tenho receio disso. Mas eu gostaria de ter conhecimento. Assim, eu gostaria, a questão da curiosidade mesmo, até para exaurir todas as dúvidas, mas dentro desse conjunto, vou pegar o caso aqui, o FUNFIPRE, de 5.400 servidores inativos. Nesse conjunto aí, vamos supor que 80% ganha até 6 mil e um pouquinho, ou seja, são isentos. Se você taxar em 1%, você tiraria 1% da alíquota de quem ganha lá salário mínimo e está na ativa, entende? Eu acho assim, eu acho injusto. Eu acho que, claro, você chegar e dizer assim, não, eu vou botar uma alíquota de 11%, nesse conjunto de servidores, eu seria altamente contra. Mas você botar uma alíquota de 1, 2, 3% para tirar do lombo de quem está na ativa... Mas entenda, a alíquota não pode ser... A alíquota não pode... entenda. A alíquota não vai poder ser diferente. Se eu aplicar progressividade para o ativo, eu tenho que aplicar progressividade para o inativo. Se eu adotar uma alíquota para o ativo, eu tenho que adotar uma alíquota para o inativo. Não vai haver alíquotas diferentes. As faixas de contribuição é que podem ser diferentes. Trago, por exemplo, a reforma do Estado do Rio Grande do Norte, em que adota para os inativos taxação nos mesmos moldes dos ativos, escalonado de 12 a 16, para quem ganha acima de R$ 2.500 para quem está na inatividade. Aí eu pergunto para a senhora, imagine esse Pela federal seria quanto a menor? Vamos supor que nós fossemos aplicar a progressiva. Qual é a menor do federal? 14 menos 6,5 são 8,5%, se eu não me engano, a primeira faixa. Se eu não me engano, 8,5%. Eu vou dever esse dado específico para a senhora lá do artigo 11 da emenda. Eu não estou com a emenda aqui na mão agora, mas é mais ou menos isso. Se eu não me engano, isso. Há uma redução de 6,5 pontos percentuais em cima da alíquota máxima, então cairia para 8,5. Okay. Vamos lá, tentando fazer o paralelo. Imagine que hoje nós estivéssemos aprovando uma reforma que esses 5.700 aposentados do FUNFIPRE, mais o do FUNCAP, passassem a ter que... Vamos lá, eu estou pegando o cálculo da senhora de 80% que ganham abaixo do teto. É mais ou menos isso mesmo. 80% de 5.700 daria aí em torno de 4.300 funcionários, certo? Aposentados e pensionistas. Imagina chegar para eles agora e dizer, todo mundo que ganha acima de R$ 2.500 vai passar a contribuir com 12%. Imagina a celeuma que se criaria também. Para eu partir para o regime de progressividade... Diga, né? Para eu partir para o regime de progressividade, eu vou ter que adotar medidas dessa natureza.
Só para a senhora entender. Então, assim, eu falei uma coisa ontem na Não, audiência na pública. realidade, todo mundo tem que entender. Eu parto seguindo pressuposto, sabe? Eu acho que a conta... Olha, eu sou muito direta com relação a essa questão da Previdência. Até para deixar claro para quem está nos assistindo. Para mim, a conta tem que ser dividida por todo mundo. Todo mundo, ativo e inativo, tem que estar dividida. Só não pode... Nós temos um conjunto de quantos servidores? O quê? 15 mil servidores? A gente tem tudo isso? 17.700, mais ou menos. Pronto. Entre Mas os sabe o que está segurados, acontecendo? 17 mil segurados, Está né? se pegando mais de 200 milhões anual, tirando do 1 milhão, de quase 1 milhão de habitantes, porque entenda o raciocínio. Mais de 200 milhões era para estar sendo aplicado no conjunto dos mais de 900 mil habitantes de Natal. E está se usando esse dinheiro para um conjunto de 17 mil. Então, entenda que essa conta tem que ser dividida para todo mundo. Não pode só o trabalhador que ganha R$ 725 estar com essa conta no lombo, não. Assim, Mas não é só o trabalhador que ganha R$ 725. É todo como mundo é? que está no... Não é só o trabalhador que ganha R$ 725 que está com essa conta no lombo. E os inativos também, os inativos também. Mas a minha preocupação, eu sou revoltada com essa história do município, e aí a culpa não é sua, não é dos outros gestores, você já explicou claramente que é a forma da concepção dos fundos que gerou isso, mas é uma conta muito pesada para um município tão pobre levar nas costas, né? Então, assim, essa Concordo. reforma ela vai muito além dessa questão de mudança de 11 para 14. Existe muito aí além. Uma coisa que eu até disse ontem, vereadora, até eu lhe interrompo, uma coisa que eu disse ontem, que eu acho que eu fui corroborado pela maioria de vocês ontem na audiência, é que nunca vai existir reforma da Previdência trabalhista que seja inteiramente justa, porque ela está corrigindo erros históricos. Então, se hoje a Previdência não começar a ser repensada e a partir de passos mínimos, como esse dessa reforma e outros que virão depois, que necessitarão vir depois, a reforma, ela é um primeiro passo, tá? Então, esses que virão depois precisam corrigir esse erro histórico do passado. E só assim conseguirá se alcançar o tão idealizado, sonhado equilíbrio financeiro e atuarial do regime. É muito importante pensar dessa forma. De fato, concordo plenamente com a senhora e tenho certeza que toda a equipe técnica da prefeitura e, sobretudo, o prefeito Álvaro Dias, entendem que essa reforma ela não é inteiramente justa, ela não é, repito, como eu disse no início da nossa conversa, ela não é a ideal, ela não é a melhor, ela está longe de ser perfeita, mas ela é o cumprimento estrito da determinação constitucional, entendeu? Ela é o cumprimento estrito. Foi até interessante que após a nossa reunião de ontem, voltando para casa e no consumo das minhas leituras diárias, eu recebi um informativo do STF que a gente vai para o outro lado da história. Todas as categorias do funcionalismo público federal que percebem altos salários estão entrando com demandas reiteradas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade do regime da progressividade. Para a senhora ter uma ideia. Como essa matéria, ela não é facilmente esgotável, ela não é facilmente discutível. Então, é o contraponto. Eu achei interessantíssimo. Eu disse, poxa, por que eu não tive acesso a essa informação horas antes? Porque eu queria ter trazido à colação ontem essa informação. Seria interessantíssimo. É o contraponto. Mas é um processo de construção. É um processo de construção. Entendeu? Né? Agora, Tiago, essa unificação dos fundos, você falou para mim certa vez que é vedada pela lei essa unificação? Então, não é que ela é vedada. Para se fazer a unificação dos fundos, teria que se comprovar financeira e atuarialmente que isso seria viável e possível. Tá? Historicamente, a gente tem outros exemplos próximos a nós aqui, né? E de outros entes que buscaram essa solução e entraram num colapso previdenciário muito maior. Muito maior.
porque o consumo do recurso da Previdência agora, retirar esse recurso que eu tenho hoje, da forma capitalizada, Você e tem passar... quanto do FUNCAPRE? Desculpa, você tem quanto do FUNCAPRE? Vereadora, os últimos dias foram, os últimos tempos de mercado financeiro foram bem desgastantes, vamos chamar assim. E, e o fundo ele teve alguns decréscimos, mas acredito que hoje nós estamos no patamar, conseguimos retornar ao patamar de 500 milhões. Conseguimos Ok. retornar ao patamar de 500 milhões. Então, trazer esse recurso que hoje goza da possibilidade de ser capitalizado, administrado de forma responsável e cuidadosa pelo Comitê de Investimento do Natalprev, que inclusive eu tenho o orgulho de dizer aqui que investi na capacitação deles e hoje são 3 pessoas extremamente capacitadas e profissionalizadas para cuidar do investimento do Natalprev. Então, pegar esse recurso e devolvê-lo 100% para o custeio da folha previdenciária dos 2 fundos faria com que esse recurso fosse consumido muito rapidamente, muito rapidamente. 30 meses, mais ou menos. Não sei se só isso não, viu, vereadora? Porque a senhora está fazendo a conta só do aporte. Eu dividi os 500 mil Os 500 por pelos 17. 17. Pronto, vamos lá. Exatamente. 30 meses. Mas a senhora está esquecendo aí da taxa de administração, do custeio do Natalprev e de tudo mais que E também do que decorre. entra, né? Nesse interregno de 30 meses. É uma coisa Isso. pela outra. Então, mas aí o que é que vai acontecer? Esse recurso vai ser consumido e mais à frente, o município só 17. O município vai estar custeando muito mais de 17. E nós caímos no mesmo Entendi. abismo. Não, Tá? Eu trago um exemplo muito... mas nesse período que tivesse consumindo, o município não estaria fazendo um aporte, não é? Se ele tivesse consumindo, ele não estaria fazendo um aporte. Ele não sai das duas, Mas o município dos dois lugares. Mas entenda, o município continua... Mas entenda, porque Ele o continua mecanismo do pagando aporte, na verdade... mas não fazendo Patronal continua pagando a contribuição do Sim, mas o segurado, patronal é mas... extra, ele já paga hoje. Hoje, ele, além dos 17, ainda paga o patronal. Não é Paga o isso? patronal e isso é utilizado como custeio da folha. Entenda, a folha hoje custa em torno de 22 milhões no Funfipre. Eu arrecado 5 aproximadamente e tenho 22 para gastar, gasto 17. Então, o que ele arrecada seria tão somente para fazer frente à folha. Entendeu? Sim. Então, esses 17 seriam rapidamente consumidos. Até a gente tem um exemplo. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com alguns especialistas e vi recentemente uma entrevista do presidente do IPERN, doutor Nereu Linhares, que talvez seja uma das maiores autoridades de previdência própria no estado do Rio Grande do Norte, quiçá a maior autoridade. E eu achei interessantíssimo o que ele disse, que outrora, quando se pensou na unificação dos fundos, pensou que seria uma solução. E o déficit da folha previdenciária do Estado naquela época girava em torno de 18, 22 milhões. E isso foi crescendo numa progressão geométrica absurda, porque a quantidade de aposentações aumentou muito. A quantidade de obrigações do IPERN aumentou muito. E aí, hoje, a gente tem um impacto da ordem de 140 milhões de reais. Eu estou falando de 7 vezes a despesa previdenciária do Tesouro Estadual em menos de 5 anos, vereadora. Partindo por essa ótica da possibilidade da unificação dos fundos. Então, assim, em todos os entes que se tentou essa solução, e aí eu cito vários aqui, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Norte, são todos cases de insucesso. São todos cases de insucesso. Então, partir para essa solução não é a mais viável. Eu achei interessantíssima a abordagem do vereador Lucena na audiência. Ele até fugiu um pouco da discussão da própria reforma, não sei se a vereadora se recorda, e ele trouxe a colação uma ideia assim, Tiago, me traga ideias de como arrecadar novos recursos para a Previdência. Claro. Isso é espetacular. Essa ideia da Previdência prospectiva, da Previdência que arrecada mais do que tem de despesa. Então, a emenda constitucional... Estamos estudando. Nós temos a minha equipe jurídica, a minha equipe contábil. A gente estuda soluções
trazidas pela emenda constitucional, como a possibilidade de transformar o Natalprev num grande ente capital para concessão de empréstimos consignados, por exemplo, aos nossos servidores e aos nossos segurados. Tá? Isso é uma forma ótima de capitalização de juros, muito melhor do que qualquer mercado financeiro. E sem a volatilidade do mercado financeiro. Falta hoje, foi uma luta eterna dos entes previdenciários e conseguimos trazer para dentro da emenda constitucional. E, em segundo ponto, estamos agora, depois de muita briga com o Febraban, com tudo, toda a força política dos bancos, nós conseguimos trazer e agora nós estamos esperando a regulação por meio do Conselho Monetário Nacional. Infelizmente, não conseguimos trazer para dentro do projeto de reforma, porque está expressamente vedado. Lá a emenda constitucional faz a previsão da permissão, mas estabelece que somente após regulação do Conselho Monetário Nacional, isso pode ser implementado. Isso tem sido abordado nos congressos, em toda a produção científica da área de previdência própria, nos últimos tempos. Talvez a melhor mudança, a permissão da gente criar fundos imobiliários próprios no âmbito do regime previdenciário, isso é interessantíssimo, entendeu? Mas passa necessariamente por toda uma ideia de convencimento, de demonstração de possibilidade econômica e financeira. Mas eu entendo que é justamente essa ideia, esse pensamento prospectivo, futuro, progressista, no sentido da Previdência, que traz uma solução viável. Tá? Repito mais uma vez, nenhuma reforma vai ser 100% justa. Nenhuma. Nenhuma vai fazer justiça à integralidade do rol de servidores. E é interessante, porque, como eu disse há pouco, é o contraponto da ideia. Ao mesmo passo, entendo demais a discussão, todas as ponderações que Soraya trouxe até a senhora na última live que a senhora fez, as ponderações do vereador Maurício, da vereadora Divaneide, entendo demais toda a ponderação que eles trouxeram. Mas aí é interessante como a gente vê o outro lado, o contraponto, como eu citei agora, são 5 ou 6 ADIs que estão em tramitação hoje no STF, questionando a constitucionalidade. Porque a modificação de alíquotas, o que eles defendem, essas ADIs, é que ela não respeita a capacidade contributiva, não é a mudança de alíquota que vai fazer a correta adequação da capacidade contributiva. Então é interessante essa discussão, repito, a discussão não está encerrada, e ontem ficou definido, não sei nem se isso se transformou em resolução, em algo concreto, que se faria uma consulta ao Ministério da Economia e à Secretaria de Previdência. O vereador Maurício, ele me disse que entrar em contato com o vereador Paulinho para que a casa expedisse um documento. Inclusive, eu faço questão até de, se isso for possível, contribuir na redação e na construção dessa consulta. Claro. Por óbvio que se a gente tiver... Pois não, pode continuar. Por óbvio que se a gente tiver uma segurança jurídica por parte do ente que nos regula, que nos organiza, que faz toda a legislação de controle do funcionamento da Previdência Municipal, se nós tivermos isso, essa segurança jurídica, não tenha dúvida, não seria o município que seria contrário a essa ideia. O problema é que nós temos notas técnicas, reuniões realizadas em loco em Brasília. Eu fui a Brasília algumas vezes conversar diretamente com a chefia da Secretaria de Previdência, os responsáveis pela organização dos regimes próprios de previdência, e o entendimento deles era unânime. Não pode adotar regime de alíquotas progressivas estando em déficit atuarial. Então, se essa é a nossa realidade, se essa é a nossa situação atual, então a gente tem que cumprir a norma. Eu tentei ser claro na hora que eu passei isso para os vereadores, e estou tentando ser claro mais uma vez, passando isso para aqueles que nos assistem aqui agora e que são os mais interessados. Acredito que devem ter vários servidores nos vendo aqui agora. Com certeza. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para a Janieira, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores do Estado, vem aí fazendo um grande trabalho
no embate bem pesado, a Previdência Estadual, a reforma da Previdência Estadual bem emblemática. Gostaria de mandar um abraço também para o doutor Marcelo Barros, professor. Obrigada aqui pelo privilégio do senhor estar nos assistindo. Também o Oscar, que é agente de saúde, Amorim, João Marcelo Arcoverde, também está mandando um abraço. Que ele, o tempo todo ele elogiando, viu, Tiago? João Marcelo o tempo todo ele elogiando aqui. Tá? A live, bastante gente. Ciro Benevides passou aqui também, está nos assistindo. Eu vi, meu eterno professor, Ciro Benevides. Agora, Tiago, como essas discussões iniciaram-se agora, a gente vai ter ainda aí 2 meses de debate, é muito importante alguns estudos no sentido, assim, eu sinto a falta de ver alguns exemplos, assim, se fosse aplicado dessa forma, o que é que aconteceria, se fosse dessa, você está entendendo? Até mesmo essa questão dos 14, se fosse progressivo, como seria, enfim... Eu acho que eu sinto falta de ter esses dados, tá? E, Tiago, a nossa live, eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem está em casa também aprendeu. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo que você falou, eu aprendi. Claro, vereador. Eu amo o debate, vereadora. Como bom operador do direito, eu amo o debate. Vou continuar aí tentando aprender mais. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a você, que Deus te abençoe, né, que você continue aí fazendo o seu trabalho com probidade, com a transparência que ele é peculiar. Eu admiro muito você pelo seu esforço, pela sua coerência, você sempre muito aplicado. E aproveitar e dizer, né, eu disse no início, fazendo agora o final, da minha alegria, o governo mandou a matéria hoje para a Câmara de Natal, dispondo da gratificação para todos os servidores da saúde que estão na linha de frente do coisa Covid. boa. Isso é uma grande vitória. Vitória do SINDAS, vitória do sindicato, vitória da Câmara de Natal, que vinha pressionando, não é? Vitória dos servidores da saúde, que são hoje os nossos... Que notícia boa, vereadora. Confesso que eu estou tão envolto às questões da reforma e tão debruçado nisso, que eu estou até um pouco ausente de outras demandas do município, não estou conseguindo acompanhar, mas que notícia boa, que notícia boa. É verdade, mas mais importante é que você está aí, no que ele toca, você está fazendo bem. E dizer a quem está nos assistindo aí que essa pandemia ela é muito séria, esse vírus ele é muito sério, e se você precisar sair de casa, use a máscara. Eu e Tiago não estamos de máscara porque nós estamos em casa. Estou em casa, estou no quarto da minha filha. Se nós não Pedi emprestado o quarto da minha filha, estou aqui sem máscara porque estou em casa, mas sempre de máscara fora de casa, vereadora. A senhora está certíssima. Que Deus abençoe a todos, Nossa Senhora nos proteja. Muito obrigada, Amém. Tiago. Obrigada, senhora vereadora. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite.